Olá, meus queridos alunos e alunas do curso de agentes de investigação confidencial e reservada do SEDAIC Piauí, Brasil. Continuando com nossa disciplina de Direito Constitucional, vamos abordar agora o tema, na nossa segunda aula, abordar o tema dos princípios constitucionais da administração pública. Os princípios constitucionais da administração pública devem ser vistos e analisados como sendo regras imprescindíveis para nortear o direito e servir de interpretação das normas jurídicas, indicando os caminhos que devem ser seguidos pelos aplicadores da lei. Os referidos princípios procuram eliminar lacunas, oferecendo coerência e harmonia para o ordenamento jurídico. Estes princípios podem ser expressos, implícitos ou explícitos. Aliás, ao contrário, esses princípios, eles podem ser expressos ou implícitos. Os implícitos são aqueles que vêm expostos expressamente no caput do artigo 37 da nossa Constituição Federal de 88, no qual trata da administração pública e que determina que a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes, seja da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, estes poderes deverá obedecer aos princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade e da eficiência. Os implícitos, em sua maioria, eles estão dispostos na legislação infraconstitucional. Portanto, os expressos são aqueles que determinam o artigo 37 da Constituição Federal. E os implícitos são aqueles que estão dispostos na legislação infraconstitucional. Faz-se necessário esclarecer que tais princípios não são os únicos apontados pela doutrina administrativista e que os estudiosos do direito público fixam ali os seus estudos. Eles obedecem o próprio texto constitucional exposto no artigo 37 e especificamente no seu inciso 21, parágrafos 5º e 6º, que faz referência, este artigo faz referência a outros princípios da administração pública, tais como a prescritibilidade
dos ilícitos administrativos, a responsabilidade civil da administração e o princípio da razoabilidade, também conhecido como princípio da proporcionalidade. Falamos então agora, dissecamos um pouco, sobre estes princípios. O primeiro princípio, como nós falamos, é o da legalidade. Princípio da legalidade. Este princípio, ele configura o regime jurídico administrativo, ou seja, enquanto princípio da supremacia enquanto seja princípio da supremacia de interesse público sobre o interesse privado, por ser da essência de qualquer Estado e de qualquer sociedade juridicamente organizada, com fins políticos. O princípio da legalidade é específico do Estado de Direito. É o princípio basilar do regime jurídico administrativo. Ou seja, é o fruto da submissão, o fruto ai Jesus, me engasguei. É o fruto da submissão do Estado à lei. E tem como base, ele tem como base a ideia de que a administração pública, ao ponto de a administração pública, ela só pode ser executada na conformidade da lei. É importante frisar e enfatizar que a edição dos atos normativos pela administração pública só é legítima quando é exercida nos estritos limites da lei, para o fim de dar fiel execução a esta lei. A atividade normativa administrativa típica não pode inovar o ordenamento jurídico, não pode criar direitos ou obrigações novos, ou que não estejam previamente estabelecidos em lei. Além disso, não pode substituir o princípio da legalidade pelo princípio da constitucionalidade, porque a atividade administrativa depende, como regra, da existência de uma lei propriamente dita, ou depende, como regra, do princípio da legalidade, que significa que em grande parte dos casos, a insuficiência de previsão constitucional para a validade da atividade administrativa. A Constituição, ela é o conjunto
conjunto de normas fundamentais, mas não é ainda mas ela é ainda insuficiente para disciplinar a atividade administrativa. Portanto, são indispensáveis as leis, estas leis infraconstitucionais, que funcionam como garantia específica e determinada da existência de normas mais concretas e assim predeterminadas. O segundo princípio da administração pública é o princípio da impessoalidade da administração. Este princípio, ele exige que a atividade administrativa seja exercida de modo a atender a todos os administrados, ou seja, a coletividade e não a certos membros em detrimento de outros, devendo então deve-se apresentar de forma impessoal, significando dizer que a administração não pode agir motivada por interesses particulares, interesses políticos, de grupos, por animosidade ou simpatias pessoais, políticas ou ideológicas. A atuação impessoal da administração pública é imperativa e que deve funcionar como uma via de mão dupla, pois se aplica em relação à administração e não ao administrador. Assim sendo, digamos que de referência ao administrado, a atividade administrativa ela deve ser necessariamente uma atividade destinada a satisfazer a todos, de sorte que a administração pública não pode atuar de forma a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, não pode prejudicar e nem beneficiar pessoas determinadas. Uma vez, ela não pode fazer isso, uma vez que vai ser sempre o interesse público que deve nortear o seu comportamento. O interesse público é que norteia o comportamento do administrador. Enquanto para o administrador a impessoalidade da atuação administrativa impede que o ato administrativo seja praticado visando a interesse do agente ou de terceiros, devendo atender-se à vontade da lei. Ele tem que aplicar a lei, a vontade é da lei e não pessoal. Dessa forma, impedindo aí perseguições ou favorecimentos ou discriminações benéficas. Qualquer
ato praticado com objetivos diversos da satisfação do interesse público será nulo por desvio de finalidade. O terceiro princípio de respeito ao princípio da moralidade administrativa. O princípio da moralidade é um dos princípios fundamentais da atividade administrativa. Ele se dá com a observância da moralidade administrativa, que sem a qual não será realmente princípio jurídico. Mas de moral e ética quer dizer que este princípio da moralidade ele se dá observando, sem que seja realmente, para que seja realmente um princípio jurídico, ele ali tem que observar duas regrinhas básicas, que é a moral e a ética. No entanto, a Constituição Federal de 1988, de certa forma, tornando um pressuposto de validade dos atos da administração, dando a este princípio o realce ao dever de probidade do administrador público, cuja ação deve sempre pressupor a honestidade, a imparcialidade e a devoção ao interesse público. De acordo com tal princípio, a administração e seus agentes têm de atuar na conformidade com os princípios éticos. No caso de violação deste princípio, irá implicar na violação ao princípio do próprio direito, configurando ali uma ilicitude que estão sujeitas à conduta viciada e à invalidação daquele ato, à invalidação do ato. Ora, o princípio da moralidade impõe que o administrador público não dispensar os preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta. Também diz ser dever não só o de averiguar os critérios de conveniências, oportunidades e justiça em suas ações, mas também distinguir o que é honesto do que é desonesto. Podemos acrescentar também que tal forma de conduta deve existir não somente nas relações entre a administração e os administrados em geral, como também
internamente, ou seja, na relação entre a administração e os agentes públicos que o integram. A Constituição Federal de 1988, de forma inédita, exaltou a moralidade jurídica administrativa como importante princípio norteador da administração pública. O quarto princípio é o princípio da publicidade na administração. Este princípio exige uma atividade administrativa transparente ou visível, a fim de que o administrado tome conhecimento dos comportamentos administrativos do Estado. Assim, todos os atos da administração pública devem ser públicos, ou seja, de conhecimento geral. Em consequência desse princípio, ele é expressado no caput do artigo 37. No artigo 37 diz, especialmente no seu parágrafo 1º, que diz: todos têm o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo em geral. Pode ser do seu interesse particular ou coletivo em geral. A administração tem por obrigação de expor ao público seus atos. O princípio da publicidade nada mais é que a divulgação de seus atos, tendo como finalidade o conhecimento público, lembrando-se de que o administrador existe, para o administrador existe, ele está ali exercendo uma função pública, uma atividade em nome e em interesse de comum e coletivo. E, sendo assim, nada mais justo que o titular desse interesse tenha ciência do que está sendo feito com ele ou para ele. Desculpe. Observa-se que os atos administrativos são publicados em órgãos de imprensa ou afixados em determinados locais das repartições administrativas, ou ainda, mais modernamente, divulgados em outros mecanismos integrantes da tecnologia da informação, como é o caso da internet. Também podem ser publicados pela internet. A rigor, não se pode dizer que o ato já esteja inteiramente formado, ou seja, ele esteja perfeito, enquanto não ocorrer a sua publicação. Evidentemente que em um Estado de Direito é inconcebível a existência de atos sigilosos
ou confidenciais que pretendam incidir sobre a esfera jurídica. Ele incidir sobre a esfera jurídica dos administrados, criando, restringindo ou extinguindo direitos, ou que venham a onerar o patrimônio público. Vamos ficar por aqui. Em uma próxima aula eu falarei sobre o princípio da eficiência, da moralidade. O quinto princípio é o último, né? Da moralidade já falei. Falarei sobre o princípio da eficiência, que será o último. Certo? Não, eu vou aproveitar e finalizar os princípios. Vai demandar aqui os 30 minutos. Vai ultrapassar o nosso limite. Bom, sobre o princípio da eficiência. O princípio da eficiência, como sendo o último princípio, que tem como norte a emenda constitucional de número 19/98, que ali deu redação constitucional às regras relativas ao projeto de reforma do Estado, acrescentou ao caput do artigo 37 da Constituição outro princípio, que é o princípio da eficiência. Esse princípio ele é denominado de qualidade dos serviços prestados pelo próprio projeto da emenda. Com essa inclusão, o governo veio a conferir direitos aos usuários dos diversos serviços prestados pela administração ou por seus delegados e a estabelecer obrigações efetivas aos seus prestadores de serviço. Assim, o desempenho deve ser, por esse princípio, deve ser rápido e oferecido de forma a satisfazer os interesses dos administrados, em particular, e da coletividade em geral. Nada justifica qualquer procrastinação de serviços públicos. Aliás, esta atitude pode levar a administração pública a indenizar prejuízos que o atraso possa ter ocasionado ao interessado num dado desempenho estatal e por culpa desta. Além disso, as atribuições devem ser executadas com perfeição, valendo-se das técnicas e conhecimentos necessários a tomar a execução da melhor forma possível, evitando daí a sua repartição e, aliás, a sua repetição e reclamações por parte dos administrados. Ademais, a realização cuidadosa das atribuições evita desperdício de tempo e de dinheiro público. Em síntese, a ideia básica de que os controles que haja controle e que esses controles estão sujeitos à administração pública e também os métodos de gestão que utiliza
não que esses fatores não acarretem morosidade, desperdícios, baixa produtividade, enfim, que tenham grande eficiência. Basicamente é isto, a síntese do princípio é isto, é que não haja, tem que se cuidar o administrador público para que não haja o desperdício, a morosidade, a baixa produtividade e o mais importante que não haja prejuízo para a administração pública, porque assim está causando aos seus administrados. É importante se destacar que deverá sempre ser observado o interesse público, já que compete à administração pública a busca do melhor atendimento dos interesses do bem comum, sempre motivadamente, com a devida finalidade pública, com publicidade, com ética, transparência, de modo a regular proporcionalmente e respeitando assim ao anseio de nossa Constituição cidadã, que tem por escopo resguardar a ordem do Estado Democrático de Direito. Por fim, para finalizarmos, os princípios constitucionais são aqueles que guardam os valores fundamentais da ordem jurídica, e nos princípios constitucionais também é que condensa-se bens e valores. Bens e valores considerados fundamentos de validade de todo o sistema jurídico e vão servir como limite de atuação do jurisdicional. Muito obrigado a todos e a todas. Desculpe transcorrer o tempo por mais 3 minutos. No entanto, era de fundamental importância dar todos os princípios para não ficar para uma próxima aula. E numa próxima aula nós falaremos sobre os elementos e finalidades do Estado. Obrigado e espero que todos tenham bom proveito nos seus estudos. Há tempo. Se inscrevam no canal, me ajudem a melhorar as aulas, porque o beneficiado é só vocês. Obrigado e até a próxima aula.